Olá, meu nome é Miguel, eu sou cofundador e sou hoje CEO da Future Dojo. É um prazer estar aqui conversando com você nessa nossa aula, nessa nossa Masterclass gratuita, onde a gente vai conversar um pouco sobre como trabalhar com Open Innovation, como trabalhar com inovação aberta, de forma a realizar parcerias de sucesso com startups. Então hoje, quando a gente fala de Open Innovation, quando a gente fala de inovação aberta, trabalhar com startups é uma das formas mais comuns e mais utilizadas pelas empresas dentro dessa categoria de inovação. E existem aí muitas metodologias e alguns frameworks que são muito potentes e muito poderosos para ajudar você que hoje já trabalha com inovação aberta ou a sua empresa que está começando a entrar nesse universo a trabalhar da maneira correta e conseguir, de fato, tirar o melhor proveito desse tipo de relação e gerar resultados concretos dentro da inovação que realmente movam o ponteiro aí da organização. Então hoje a gente vai passar um pouco sobre quais são os tipos de parcerias que podem ser firmadas entre corporações, entre grandes empresas e startups, e muitas vezes nem precisam ser grandes empresas, tá? Mas entre empresas e startups. Também como analisar cada uma dessas oportunidades, como analisar essas startups e conseguir tomar uma melhor decisão para ver se você está de fato gerando essa parceria com a startup certa. E também como conduzir projetos, piloto, né, ou provas de conceito para você conseguir iniciar ali uma relação com essa startup, né? A gente fala muito que o projeto piloto é como se fosse uma etapa de namoro antes de você firmar aí um relacionamento mais duradouro e uma parceria mais de longo prazo também com esse tipo de empresa, tá? Então, para começar, né, a gente gosta muito por aqui desse framework que fala dos 5 níveis de engajamento com startups, né? Então, cada um desses níveis não necessariamente é mais difícil ou mais fácil, mas a gente coloca aí nessa escada e fala de níveis porque é o mais comum e normalmente mais rápido você trabalhar com o nível 1 e a maioria das empresas que tem alguma iniciativa de inovação já trabalha com os níveis 1 e 2 e vai ficando mais raro cada vez que você sobe ali para o nível 3, 4 e 5. Aí são menos empresas que trabalham com esse modelo, mas que as trabalham conseguem ter aí resultados super expressivos, né? Então, só começar apresentando cada um desses níveis, né? O nível 1 é quando você faz a contratação de startups como fornecedores das áreas de negócios, tá? E eu vou trazer um exemplo de cada um desses níveis já, para vocês entenderem melhor. O nível 2 é quando você faz a contratação de startups como impulsionadores de projetos de inovação, tá? Então, reparem aqui que o nível 1 e o nível 2 está falando de contratação. Então, normalmente, a relação de parceria que é firmada é que existe ali um cliente e um fornecedor, tá? É o modelo mais comum e por isso que é mais simples de ser feito, porque é um tipo de parceria mais usual. No nível 3, a gente fala de construção de estratégias de go-to-market conjuntas. Então, é quando a empresa e a startup criam uma estratégia e executam essa estratégia em conjunto. No nível 4, a gente fala de investimento em startups e no nível 5, a aquisição de startups, tá? Então, uma outra terminologia que vocês já podem ter ouvido, né, dentro dessa sopa de letrinhas da inovação é Corporate Venture, né? Então, todos esses níveis fazem parte aí dentro de um guarda-chuva de Corporate Venture e os níveis 4 e 5 fazem aí parte de um guarda-chuva de Corporate Venture Capital e M&A, né? Então, quando você investe financeiramente na startup ou quando você adquire essa startup também, tá? Mas para ficar mais claro, vamos passar aí por um exemplo para cada um desses níveis, tá bom? Então, eu trouxe aqui para o nível 1, né, um exemplo aqui da Panela, né, que é o programa de inovação aberta da Nestlé. Então, eles criaram essa marca e como uma porta de entrada, né, para o relacionamento com startups, e não só startups, mas toda a frente de inovação aberta dentro da empresa, tá?
E aqui eu tirei, né, do site, né, do programa deles, 2 dos desafios que eles divulgam para o mercado, né? Então, um deles está relacionado aí a finanças, né, e conseguir agilizar o fechamento financeiro, e o segundo é relacionado aí à inteligência artificial para a triagem de currículos, né? Então, você pode ver que esses 2 desafios, eles não têm a ver com, de fato, o negócio principal da Nestlé, né? Mas aqui é um desafio específico de uma das áreas de negócios, que é a área financeira, e o outro é um desafio específico da área de RH, da área de pessoas, de recrutamento, né? E aqui a inovação aberta é apenas uma dos modelos que podem ser utilizados para encontrar parceiros, para encontrar soluções que podem trabalhar em cima desses 2 desafios, né? Então, aqui no caso, né, o que interessa para a Nestlé é encontrar um bom produto que supre todos esses requisitos e todas as necessidades que eles encontram para cada um desses desafios, né? E provavelmente eles só vão contratar, pagar um valor ali mensal ou anual para a startup que eles encontrarem, selecionarem que atendam esses critérios, e daí começar uma relação ali que vai ser uma relação provavelmente até mais distante, né? Porque é uma relação de cliente e de fornecedor, tá? Então, normalmente quando a gente fala de nível 1 de engajamento, a gente está falando de uma relação mais distante, né, entre a corporação e a startup, e a gente está falando de desafios e de busca de soluções que normalmente não estão relacionadas ao core business da empresa, tá? Vamos aqui para o nível 2, tá? No nível 2 a gente fala aí de startups como impulsionadores de projetos de inovação, e aqui eu trouxe um exemplo da BRF, que firmou uma parceria com a Aleph Farms, buscando aí produzir produtos a partir das células de animais, né? Então, aqui a gente já vê que essa relação já está muito mais direta com o core business da BRF, né? A BRF atua no setor alimentício e está vendo essa tendência de inovação que são proteínas não animais, né, produzidas em laboratório ou de origem vegetal, né, e proteínas alternativas. Então, essa parceria com certeza agilizou muito o processo da BRF, que ainda não tinha uma atuação dentro dessa frente, né? Então, conseguir se unir a essa startup impulsionou, acelerou essa frente, essa tese de inovação que já fazia sentido para a BRF atuar em cima. Partindo para o terceiro nível de engajamento, né, a gente tem aí as estratégias de go-to-market conjuntas, né? Então, trouxe aqui como exemplo esse case entre a Gerdau e a Vector, que se uniram para criar uma iniciativa logística, né? Então, a Vector já tinha essa expertise, mas dentro de um outro ramo, e a Gerdau já tinha uma demanda muito forte logística, né, dentro da sua própria estrutura de aço. Fazia parte já da estratégia da Gerdau começar a diversificar suas receitas para além do seu negócio principal de aço, né? Então, existe essa meta aí da empresa até 2030 conseguir gerar aí um percentual relevante das suas receitas vindo de outras fontes, né? E daí, unindo essas duas expertises, já existia ali a Vector a visão ali logística e a Gerdau essa demanda da indústria, além da Gerdau utilizar essa tecnologia da Vector para a sua própria logística, também se uniram para criar aí uma joint venture, uma parceria em que juntas elas vão ao mercado para fazer essa transformação logística dentro de indústria pesada, mas também de outras indústrias, tá? Então aqui é um exemplo um pouco mais complexo, né? Dentro dessa relação entre grande corporação e startup, surgiu uma nova empresa, né? Então é uma parceria que com certeza levou mais tempo para ir até o ar, né? Mas unindo aí as duas frentes principais aqui que a gente vê das duas empresas, né? As duas potências que cada uma tinha dentro do próprio negócio.
além desse modelo, né, quando a gente fala desse nível 3 de engajamento, a gente vê outras questões, né, como, por exemplo, operadoras telefônicas que passam a oferecer outros serviços, né, como seguros ou outros serviços que às vezes as startups oferecem para a sua base de clientes, né? Então, está inserindo uma nova linha, né, de produto e fazendo uma ida a mercado, né, um go-to-market para um mercado já específico. Então, aqui normalmente exige um nível de complexidade um pouco maior. E daí, partindo aqui para o nível 4, né, a gente fala de investimentos em startups. Então, eu trouxe aqui como exemplo, né, esse investimento que o BTG Pactual fez na iClubs, né, esse investimento aí de 5 milhões. Então, aqui o BTG, além de ser um dos clientes também da iClubs, então quando a gente vê, né, muitas vezes os níveis 3, 4, o próprio 5, antes da empresa entrar nesses níveis de engajamento, muitas vezes essas startups já são clientes, né, de alguma das áreas ou de alguma das unidades de negócios da empresa, da corporação, né? Mas aqui houve esse investimento, né, muito porque o BTG gostou muito da solução da iClubs, viu um grande potencial de mercado, quis acelerar o desenvolvimento ali da solução para seu próprio benefício, mas não só para o seu próprio benefício, como também porque acredita no potencial da empresa e no potencial de crescimento e de retorno que essa empresa tem, né? Então, quando a gente vê aqui dentro dessa frente de Corporate Venture Capital, muitas vezes as corporações têm interesses, sim, financeiros, de fazer um investimento nessa empresa para ter um retorno, né? Porque a própria empresa vai crescer, mas muitas vezes o investimento também é estratégico, né? No sentido de que se aquela empresa crescer e avançar, ela também consegue trazer mais benefícios para alguma área de negócios interna da empresa, né? Então, tem aqui esse exemplo. E partindo para o nível 5, né? Quando a gente fala de aquisição de startups, trouxe aqui como exemplo a Renner adquirindo a Repassa, né? Então, a Repassa aí, que é uma solução como se fosse um brechó online, né, de venda de roupas usadas, né, de maneira online. A Renner já tinha interesse nesse segmento, né, e nessa frente de atuação dentro do mercado de moda, de varejo. Então, em vez de fazer um desenvolvimento próprio, interno, uma inovação fechada em que ela alocaria um time para fazer todo esse desenvolvimento, ela viu que já tinha um player, já tinha uma startup digital com um time capaz, né, e com um produto bem desenvolvido, e fez a aquisição dessa empresa para integrar a operação toda da Renner, né? Então, aqui de novo, muitas vezes tem um interesse sim financeiro, mas também um interesse estratégico de posicionamento da marca e de complementariedade entre as soluções, os portfólios. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Quando uma empresa vai começar a trabalhar com inovação aberta, se ela tiver muita clareza de quais que são os níveis de engajamento que ela está disposta a atuar, dependendo do desafio, da tese que ela está buscando, né, solucionar, resolver, isso vai facilitar todo o programa que ela for construir de inovação aberta, né? Porque se você quer fazer uma relação de nível 1, né, de engajamento nível 1, vai ser muito diferente, né, a relação que você vai ter com essa empresa se for no nível 5, por exemplo, né? No nível 1 você quer saber o produto, né? Se o produto daquela startup, daquela empresa resolve a dor que você tem, né? Já no nível 5 você quer, se você realmente vai adquirir aquela empresa, você precisa ir mais além, né? Entender o time, entender bem o modelo de negócios, ver se a empresa tem um potencial de crescimento, né? Então você vai passar a olhar para outras questões e outras frentes, né? Então, se for um nível 1, às vezes você pode fazer um programa muito mais simples, né? Você só está buscando as startups, você pode fazer só uma prospecção ativa das startups do mercado, fazer um screening desse mercado, buscar essas empresas, fazer uma seleção pelo produto, fazer uma avaliação, né? Qual produto é melhor, uma avaliação técnica, e daí fazer uma relação de custo-benefício, vai lá e contrata aquela solução, né? Mas conforme esses níveis de engajamento vão avançando, o tipo de análise que você precisa fazer desse negócio vai ficando cada vez mais completo, tá? Então, entrando aí nessa etapa, né, falando sobre avaliação de startups,
existe um framework que ele é super simples e conhecido aí por dentro desse universo aí de aceleradoras de startups, venture capital, incubadoras, né? E mesmo quem já está atuando com inovação aberta há mais tempo, provavelmente já ouviu falar desse framework dos 5 T's, né? Onde quando você vai avaliar uma startup, você avalia o time, o tamanho de mercado, a atração, a parte tech, né, que seria o produto, e as trincheiras, né, também quais que são as barreiras de entrada para outros competidores, quais que são os diferenciais competitivos daquela startup. Esse é um modelo, né, um framework de avaliação que funciona muito bem se você realmente quer investir, se você quer apoiar uma startup, né. Quando a gente fala de inovação aberta, né, existe aqui uma adaptação desse modelo que eu já utilizei algumas vezes e eu acredito que faz muito sentido, que é esse daqui em que você avalia a sinergia com o desafio, a sinergia com a dor que você está querendo resolver, né? Então, se você não tem clareza dessa dor, né, esse é o primeiro passo que você precisa correr atrás, né, antes de começar a trabalhar de fato com a aproximação com as startups. E daí existem 3 outros elementos que alguns vão fazer mais sentido ou menos sentido dependendo desses 5 níveis, né? Então existe aí a questão do time, do produto e do negócio, tá? Então, olhando e avaliando esses 4 pilares, você consegue, fazendo uma boa avaliação, ver se a parceria com essa startup faz sentido ou não faz sentido. Tá? Então, claramente, né, como eu estava falando aqui, se você for olhar para um nível 1 de engajamento, né, provavelmente você não precisa ir muito a fundo nesse pilar de avaliação do time, né? Talvez isso não faça tanto sentido para você. Ou até mesmo o negócio, né? Esse pilar de negócio talvez não seja algo tão relevante para você. Você quer saber do produto e da sinergia com o seu desafio, né? No nível 2, ainda assim é a prioridade, né? Você vê o produto e a sinergia com o desafio, mas talvez alguns aspectos do negócio podem começar a fazer mais sentido, ou também avaliar um pouco mais a competência técnica desse time que está por trás dessa startup também, né? E por aí vai, né? Se você está olhando o nível 5, provavelmente você tem que olhar todos esses 4 pilares com muita profundidade, tá? Então, aprofundando só um pouquinho mais em cada um desses pilares, né? Então, quando a gente fala de produto, né, você precisa entender aí a maturidade e a robustez da solução que a startup já possui, né? Então, quais que são os clientes que ela já tem, quais que são os cases, o que ela tem de concorrente, quais que são os diferenciais dela em relação a esses concorrentes também. Talvez você possa querer ver uma demo, uma demonstração desse produto, fazer um free trial ali, um acesso de teste para você começar a avaliar, né? E também o roadmap, né? Então, quais que são os próximos pontos de desenvolvimento que essa startup busca fazer, né? Então, talvez hoje ela não supra 100% da dor que você tenha dentro da empresa, mas está no plano dela daqui a 3 meses de desenvolver uma nova funcionalidade no produto que vai te agregar valor, né? Então, você entender esse roadmap também pode fazer muito sentido. Tá? Quando a gente fala de negócios, né, você está buscando avaliar a startup como um negócio, né, pensando numa relação a longo prazo. Então aqui pode fazer sentido entender a visão e a estratégia, né, para onde que esse negócio está indo, qual que é o tamanho desse mercado, o que ela já tem de KPIs, de indicadores de negócio, né, que demonstrem algum nível ali de para onde que ela está indo, qual que é a atração que ela está adquirindo já. Você vai querer olhar quem que são os outros sócios, né, como é que está a composição societária dessa startup, principalmente se você estiver pensando em investir nela, né? O que ela tem de benchmarks, então quais que são as referências que ela tem, seja internacionais, de outros países mesmo, ou mesmo dentro do Brasil, onde que ela está mirando, em quem que ela está se espelhando, quais que são os canais que ela utiliza hoje de vendas, né? Como que é o processo comercial, quais que são as personas, qual que é o Ideal Customer Profile, qual que é o ICP que ela foca hoje, e que job to be done ela resolve, qual que é a proposta de valor que ela atua, né? Então, quando a gente fala desse pilar de negócios, provavelmente é por aí que você vai avaliar, né, dentro dessas diretrizes.
E por último, o time, né, em que você quer ver se esse time tem a capacidade de execução para resolver o problema que você está querendo resolver, né? Isso você pode ver por experiências passadas, se esse time já tem um perfil empreendedor, qual que é a complementaridade de perfil, né, entre o time, quais que são os resultados que eles têm, pensando no tamanho de equipe também que eles já possuem. Então aqui, né, se você está buscando uma solução que seja extremamente técnica, né, esse time já tem experiência resolvendo esse problema ou eles são iniciantes nisso aqui, né? Porque talvez a solução deles não seja a mais completa e você pode avaliar isso talvez até pelo perfil do próprio time, né? Então, essas são algumas formas, né, de você avaliar dentro desses 3 pilares, né? Por último, né, aí para avaliar de fato se existe, né, um bom match, né, e uma boa possibilidade de resolução, uma boa sinergia com o seu desafio, uma prática bem comum aí também de mercado, mas que muitas empresas ainda não conseguem executar da maneira correta, é conduzir provas de conceito, né, ou que muitas empresas também chamam de projetos piloto, antes de adotar, né, a solução dessa startup como uma solução definitiva, ou antes de implementar uma parceria que já vá direto ao mercado, né? Você primeiro quer ver se existe essa sinergia e se existe essa possibilidade de vocês atuarem em conjunto, né? E aqui, né, quando a gente fala dessas provas de conceito, né, então você estipula um conceito que você está querendo provar, né? Então, eu sou uma empresa de varejo e eu estou querendo me unir a essa empresa aqui de marketing digital. Qual que é o conceito que eu quero provar ao me unir com essa empresa, né? Talvez seja que se eu utilizar a plataforma, eu utilizar o produto de marketing digital que essa startup possui, eu consigo expandir o meu número de clientes, ou eu consigo aumentar o engajamento da minha base de clientes atual, né? Então pode ter diferentes conceitos que você queira provar dentro do desafio que você está querendo solucionar, né? Então por isso que é muito importante você ter clareza de que desafio você está querendo resolver antes de você só chegar e se aproximar da startup e falar, beleza, o que a gente faz agora, né? Então um framework que é super interessante, bem completo aqui, quando a gente fala de condução, né, e estabelecimento de provas de conceito, é esse que está aí na tela, né, em que existem diferentes campos para você desenvolver, né? Então esse aqui é um canvas, né, em que você define qual que é o problema, qual que é o desafio que você está querendo atuar, você justifica esse desafio com base em evidências no seu próprio negócio, né? Coloca aí qual que seria o impacto da solução caso dê certo, né? Qual que é o impacto esperado que você quer atingir se aproximando dessa startup. Você também olha, você define, né, qual que é o conceito a ser provado, quais que são os resultados esperados, e daí é interessante definir números mesmo, noções de sucesso em KPIs, em números que você consiga medir ao final desse projeto, e daí você começa a trabalhar com outros campos, né? Então qual que é a visão da solução que você está querendo implementar? Isso daqui faz muito sentido, principalmente quando você está falando de níveis 2 e 3 de engajamento, né? Para o nível 1 talvez não faça tanto sentido assim, né? Também, né, para níveis 2 e 3, mas também um pouco para o nível 1, adaptações na solução, né? Então hoje a startup possui uma solução, e a empresa possui uma expectativa, né, de resolução de um desafio. O match é 100%? Raramente vai ser 100%, tá? Então se o match é de uns 80%, quais são esses 20% que precisam ser adaptados na solução para que esse conceito seja aprovado e que para esse projeto seja implementado de maneira definitiva, né? E daí quais que são os recursos, né? Que tipo de recurso eu vou ter que utilizar, né? Sejam áreas internas da empresa, acessos que precisam ser dados, né? Ou talvez recursos físicos mesmo que precisam ser colocados de maneira disponível, né, para ambos os lados aí que vão estar conduzindo esse projeto, para a gente conseguir provar esse conceito, né? Qual que é o time envolvido, então quem que vai ser responsável pelo quê, e cronograma e prazos, né? Então o que eu já vi muito, que é muito comum quando a gente fala aí de provas de conceito,
conceito é criar, né, uma ideia, né, do que vai ser esse conceito, e muitas vezes o cronograma se perde, ou nem todos os acessos são disponibilizados, nem todos os recursos a startup tem acesso, e isso acaba atrasando muito essa prova de conceito. E aqui, quando a gente está falando de inovação aberta, quando a gente está falando de startups, a agilidade é muito importante, né? Então, se você é um profissional de inovação aberta ou pretende se tornar você precisa ser um grande destravador aqui de problemas, né, dentro dessa condução desses projetos piloto, tá? Então aqui o Canvas, né, o preenchimento desse Canvas normalmente é a primeira etapa que você vai executar, né, para você ver aí de fato a sinergia com o desafio. Rodando, né, esse projeto, ao fim desse projeto e ao longo desse projeto você já consegue ter evidências o suficiente para ver, legal, temos evidências que indicam de que vale a pena a gente contratar essa startup como um fornecedor, ou a gente criar uma parceria, ou a gente construir uma joint venture, ou a gente fazer um novo produto white label para minha base. Então podem ter inúmeras saídas diferentes ao final desse projeto, tá? Outra dica aqui que eu já vi acontecer muito também são projetos piloto que são extremamente longos, com duração de 1 ano, 2 anos, e isso, né, esse tipo de cronograma para grandes corporações é muito comum, né, principalmente para projetos que envolvam incerteza, mas para startup esse é um tempo que pode mudar tudo dentro da startup, dentro de 1 ano, 2 anos, né? Ela pode pivotar de direção, pode mudar o produto, pode decidir mudar de mercado. Então é muito importante que a prova de conceito seja como se fosse um MVP, né? Um mínimo produto viável ali que você consiga validar em poucas, de preferência semanas ou meses, em que naquele período você já consegue ter evidência suficiente se vale a pena continuar com essa parceria ou não, né? Então, depois desse período de namoro, né, pode sair uma parceria de sucesso, como também a saída pode ser, não faz sentido trabalharmos juntos, e você aí, dentro dessa cadeira aí da inovação aberta, vai buscar outra solução, outro possível parceiro para atuar em conjunto, né? Então, quando a gente fala aí do funil de inovação, né, provavelmente você vai ter muitas startups que você está olhando ao mesmo tempo, né, para diferentes desafios, você vai estar conversando com algumas, você vai estar rodando alguns desses projetos piloto, dessas provas de conceito, para ter, no fim, só algumas parcerias que realmente são de sucesso, né? Então, esse funil aí é super comum e é o que a gente busca aí dentro da gestão da inovação, desses programas de inovação, tá? Então, essas são aí algumas dicas que para quem está começando nesse universo ou está começando a estruturar mais, colocar mais gestão e mais ferramental para um processo de inovação aberta, é um kit super essencial para você conseguir trabalhar com esses frameworks. Então, o framework aí dos 5 níveis de engajamento, os 4 pilares de avaliação dessas startups e esse canvas de como conduzir provas de conceito junto das startups. Esse é um kit muito interessante, né, para você já começar a rodar esses programas. Mas se você quer se aprofundar em inovação aberta, conseguir entender muito mais de como conseguir aplicar esses programas, quais são os diferentes modelos, como se aproximar do ecossistema, como criar um deal flow de oportunidades e alimentar esse funil, como conseguir trabalhar com investimentos também, com Corporate Venture Capital, com aquisições. Aqui na Future Dojo nós temos uma imersão completa, uma formação Open Innovation, que vai te ensinar tudo isso e te entregar tudo que você precisa para atuar com inovação aberta e ter muitos resultados concretos. Então, muito obrigado aí pela sua atenção. Caso você precise, é só entrar em contato com a gente. E é isso. Abraço, tchau, tchau.